As lágrimas fazem parte da vida de cada ser humano. Não há pessoa sobre a face da terra que não tenha experimentado a dor de chorar, seja pela perda, pela saudade, pela frustração, ou até mesmo pelo sentimento de impotência diante de situações que fogem ao controle. Mas o que diferencia aqueles que choram com Deus e aqueles que choram sem Ele é justamente o destino final dessas lágrimas. Quando um coração derrama suas dores diante do Senhor, essas lágrimas não se tornam apenas sinais de sofrimento, mas sementes regadas pela fé, capazes de florescer em testemunhos poderosos. O salmista declara no Salmo 56:8 que Deus recolhe cada lágrima em um odre, como se fossem joias preciosas, guardadas e lembradas diante dele. Isso nos mostra que nada passa despercebido diante dos olhos do Pai. Até aquilo que pensamos ser pequeno demais, como um pranto escondido no travesseiro, Ele vê, valoriza e transforma em parte de uma história que glorifica o seu nome. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que choraram em meio a dores profundas, mas que tiveram suas lágrimas convertidas em vitória. Ana, a mãe de Samuel, é um dos mais belos exemplos. Durante anos ela foi humilhada, desprezada e chamada de estéril. Sua alma estava tão amargurada que ela se lançou diante do altar do Senhor e chorou amargamente, ao ponto de nem conseguir pronunciar palavras. Porém, sua oração silenciosa, misturada com lágrimas, foi ouvida pelo Deus que transforma dores em bênçãos. A mesma mulher que era marcada pela esterilidade se tornou mãe de um dos maiores profetas da história de Israel. Isso nos mostra que o que hoje parece impossível e causa lágrimas de humilhação pode se tornar amanhã a base de um testemunho que inspirará gerações. Deus não desperdiça sofrimento. Ele não se agrada da dor, mas a utiliza como instrumento para moldar, fortalecer e conduzir seus filhos a um nível mais profundo de intimidade com Ele. O choro é humano, mas a transformação que dele nasce é divina. Por isso Jesus disse em Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse consolo não é apenas um abraço momentâneo do céu, mas é a construção de uma nova realidade onde o pranto dá lugar ao cântico de vitória. Quando entendemos isso, passamos a enxergar cada lágrima não como sinal de derrota, mas como profecia de um testemunho que ainda está por vir. Há momentos em que a dor é tão intensa que não conseguimos ver além dela. É como se a escuridão cercasse o coração e tudo ao redor fosse silêncio. Mas é nesse silêncio que Deus fala mais alto. Foi assim com o próprio Jesus no Getsemane. O Filho de Deus, diante da cruz que estava por vir, suou gotas de sangue e clamou ao Pai em profunda agonia. Aquele era o momento mais sombrio de sua humanidade. Mas foi justamente naquele pranto que nasceu a maior vitória da história, a salvação da humanidade. Se até mesmo o Filho de Deus passou pelo Vale das Lágrimas e dali brotou redenção, podemos crer que nenhuma lágrima nossa é em vão. Existe propósito, existe resposta e existe glória reservada para cada dor entregue nas mãos dele. Por isso, não se envergonhe de chorar. Muitos acham que chorar é sinal de fraqueza, mas na presença de Deus é sinal de rendição. É reconhecer que não temos forças sozinhos, que precisamos dele, e esse reconhecimento abre portas para o milagre. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É no pranto sincero que o céu se move e transforma histórias. Aquilo que hoje te faz se sentir derrotado pode se tornar amanhã a plataforma de um testemunho que abençoará multidões. E esse testemunho não será apenas sobre a sua vitória, mas sobre a fidelidade do Deus que nunca abandona seus filhos. Se as lágrimas estão regando a sua vida neste tempo, lembre-se, cada gota caída diante de Deus é uma semente de vitória. O tempo de colheita virá, e quando chegar, você olhará para trás e entenderá que nada foi em vão. O que era motivo de vergonha será transformado em honra. O que parecia perda se tornará multiplicação. O que era silêncio se tornará cântico. Deus é especialista em reverter quadros, em transformar vales em caminhos, em fazer do deserto um lugar de florescer. E você será prova viva disso. Testemunho para os que ainda não acreditam,
esperança para os que ainda choram e inspiração para os que precisam de fé. A vida é um ciclo de começos e fins, de sorrisos e lágrimas, de dias de bonança e noites de tempestade. Mas é justamente nas noites mais escuras que a luz de Deus se revela com mais intensidade. Quando tudo ao redor parece estar em silêncio, quando a alma geme e os olhos não conseguem conter as lágrimas, é ali que o Espírito Santo se aproxima para confortar o coração. Ele não despreza um espírito quebrantado, nem rejeita um coração contrito. É por isso que o Salmo 35 declara com tanto poder: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A promessa não diz que talvez venha, mas que virá, é certeza. Pode até parecer que a noite está interminável, mas o nascer do sol de Deus sempre chega para os que nele esperam. As lágrimas não são sinais de abandono, mas indicadores de que há um processo em andamento. Pense em José, vendido por seus irmãos, injustiçado, lançado no fundo de uma prisão. Quantas noites ele deve ter chorado em silêncio, sentindo-se esquecido e rejeitado? Mas cada lágrima de José estava sendo usada por Deus para preparar um futuro de honra, onde ele deixaria de ser prisioneiro para se tornar governador do Egito. O mesmo acontece conosco. O que hoje parece apenas sofrimento está sendo usado pelo Senhor para escrever capítulos de testemunho que marcarão não só a nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Deus não desperdiça nada. O que para nós é dor, para Ele é ferramenta. O que para nós é perda, para Ele é ensino. O que para nós é fim, para Ele é início. Quantas vezes pensamos que uma situação é o fim da linha, quando na verdade é apenas o começo de algo maior? Assim como a semente precisa morrer na terra para brotar, também nossas lágrimas são como o regar necessário para que novos frutos nasçam. É por isso que o Salmo 126:5 declara com tanta clareza: os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo colherão. Essa é a dinâmica divina. O pranto de hoje é a preparação para a colheita de amanhã. E quando Deus transforma lágrimas em testemunhos, Ele não apenas muda a nossa vida, mas usa a nossa história para tocar outras pessoas. Testemunho não é apenas vitória pessoal, é ferramenta de edificação. Aquilo que você viveu e superou se torna esperança para quem ainda está no vale. Quando alguém escuta sua experiência de dor transformada em vitória, nasce dentro dela a certeza de que Deus também pode agir. Por isso o inimigo tanto luta para nos calar no meio do sofrimento, porque ele sabe que quando formos levantados, nossa boca se abrirá para declarar o poder de Deus, e essa declaração salvará, fortalecerá e encorajará outros. Olhe para o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo: bens, filhos, saúde. Suas lágrimas foram tantas que até sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos o acusaram. Sua vida parecia um retrato de derrota. Mas mesmo em meio ao pranto, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Essa frase nasceu em meio às lágrimas, mas se tornou um dos testemunhos mais poderosos da Bíblia. E qual foi o fim daquela história? Deus restaurou a vida de Jó em dobro. Ele não apenas sobreviveu, mas se tornou prova viva de que o Senhor é fiel e justo para transformar vergonha em honra e dor em testemunho. Por isso, nunca subestime o poder das lágrimas que você derrama na presença de Deus. Elas não são desperdiçadas, mas colhidas como sementes. Talvez você esteja chorando pela sua família, pelo seu casamento, por um filho, pela saúde ou pelas finanças. Talvez suas orações pareçam não passar do teto, mas o mesmo Deus que viu as lágrimas de Ana, de José, de Davi, de Jó, vê também as suas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Se ele já transformou o pranto em vitória antes, ele fará de novo. O inimigo pode até tentar usar as lágrimas como sinal de fraqueza, mas Deus as usa como preparação para o testemunho. Cada gota caída é um lembrete de que somos humanos, mas também é prova de que temos um Deus que se compadece e age a nosso favor. Ele não nos prometeu ausência de lágrimas, mas prometeu enxugar cada uma delas. O livro de Apocalipse diz que um dia, diante do trono, ele enxugará dos olhos toda lágrima, e ali não haverá mais dor nem morte. Enquanto esse dia não chega,
Ele já começa essa obra aqui na terra, transformando nossas dores em sinais da sua glória. O que hoje é motivo de choro será lembrado como motivo de cântico. O que agora te faz ajoelhar em tristeza, amanhã te fará dobrar os joelhos em gratidão. O que agora é um vale escuro, amanhã será lembrado como lugar de encontro com Deus. As lágrimas podem ser o ponto de partida, mas nunca serão o ponto final. O final da história sempre é escrito pelo Senhor, e Ele é especialista em finais de vitória. O que diferencia o tempo da dor do tempo do testemunho é a fidelidade de Deus. Nós choramos porque somos humanos, frágeis, limitados, incapazes de compreender tudo o que está acontecendo. Mas mesmo quando não entendemos, podemos descansar no fato de que Deus continua no controle. O que hoje parece confuso, amanhã será revelado como parte de um plano perfeito. As lágrimas que você derrama não são esquecidas. Elas são como cartas silenciosas enviadas ao céu, e o Senhor lê cada uma delas. O salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, passou por inúmeros vales de lágrimas. Ele fugiu de Saul, foi traído por pessoas próximas, perdeu um filho e enfrentou perseguições implacáveis. Quantas vezes sua alma foi esmagada a ponto de ele escrever salmos carregados de pranto e clamor. Mas o que vemos em sua história é que cada choro diante de Deus se tornou canção de vitória. Hoje nós cantamos os salmos porque eles nasceram no ambiente de lágrimas. Isso nos ensina que a dor, quando entregue ao Senhor, não só se transforma em resposta, mas também em mensagem que atravessa gerações. Muitas vezes, pedimos a Deus para tirar de nós o sofrimento imediatamente, mas Ele, em sua sabedoria, permite que certas lágrimas rolem, porque sabe que dali brotará um testemunho. José só se tornou governador depois de passar pelo cárcere. Ana só foi lembrada como mãe do profeta. Samuel, porque antes foi lembrada como mulher que chorava diante do altar. O próprio Senhor Jesus só foi exaltado acima de todo nome depois de passar pela cruz e pelas lágrimas do Getsêmani. Isso mostra que a transformação das lágrimas em testemunhos não é apenas um ato isolado, mas faz parte do processo divino de nos lapidar e nos levar a um destino maior. É natural que, no meio da dor, a nossa visão fique turva. O desespero nos faz perguntar: até quando, Senhor? Ou por que comigo? Mas Deus não se ofende com o choro nem com as perguntas. Ele entende nossa fragilidade. E ainda que muitas vezes não nos dê todas as respostas de imediato, Ele sempre envia sinais do seu cuidado. Pode ser uma palavra que chega no momento certo, uma pessoa que aparece para ajudar, uma porta que se abre quando tudo parecia fechado. Esses detalhes são a maneira de Deus nos mostrar que Ele está no processo e que as lágrimas já estão sendo transformadas em resposta. Pense na viúva de Naim, que chorava a morte de seu único filho. Para ela, aquele era o fim. O cortejo fúnebre já estava em andamento, as lágrimas rolavam sem esperança. Mas quando Jesus se aproximou, tocou no esquife e disse: "Jovem, eu te digo, levanta-te." E a morte deu lugar à vida. As lágrimas daquela mãe se tornaram um testemunho, não apenas para ela, mas para toda a cidade, porque todos glorificaram a Deus. Isso é o que o Senhor faz. Ele pega uma história marcada pelo pranto e a transforma em testemunho público da sua glória. Talvez você esteja exatamente nesse cortejo, carregando uma situação que parece morta. Pode ser um sonho, uma promessa, um relacionamento, uma esperança. Você chora porque acha que já é o fim. Mas lembre-se, quando Jesus chega, tudo muda. Ele tem poder para transformar lágrimas em milagres, desespero em esperança, morte em vida. E quando ele age, o testemunho não fica apenas em você, mas alcança todos ao redor. A sua história se torna luz para os que ainda estão em trevas. As lágrimas também têm o poder de nos aproximar de Deus de uma forma única. É no momento em que não temos mais forças que aprendemos a depender completamente dele. O apóstolo Paulo escreveu que chegou a se gloriar em suas fraquezas, porque nelas o poder de Deus se aperfeiçoava. Isso significa que nossas lágrimas nos colocam em uma posição de dependência. E essa dependência abre espaço para que o milagre aconteça.
Se fosse pela nossa própria força, seria apenas vitória humana. Mas quando é pela intervenção divina, o testemunho carrega o selo do céu e se torna incontestável. É por isso que a Bíblia nos ensina que os que choram serão consolados. O consolo de Deus não é apenas um alívio momentâneo, mas uma transformação de realidade. Ele não apenas enxuga a lágrima, mas também muda o motivo do choro. Ele não apenas conforta, mas também levanta. Ele não apenas nos abraça, mas também escreve um novo capítulo. E esse novo capítulo será contado como testemunho, não para exaltar a nossa dor, mas para exaltar a fidelidade do Deus que esteve conosco em todo o processo. Se hoje suas lágrimas ainda caem, lembre-se, a história ainda não acabou. O mesmo Deus que se inclinou para ouvir o clamor de Ana, que mudou o destino de José, que restaurou a vida de Jó e que ressuscitou o filho da viúva de Naim, está olhando para você. Suas lágrimas são preciosas para ele e em breve se transformarão em testemunho. Você ainda vai contar com alegria o que hoje conta com dor. Você ainda vai sorrir por aquilo que hoje te faz chorar. O fim de toda lágrima é a promessa de Deus cumprida. Pode ser que agora seus olhos estejam marejados, que o coração esteja apertado e que as perguntas sem respostas gritem dentro de você. Mas nunca se esqueça, aquilo que é colocado nas mãos do Senhor não permanece igual. Ele é especialista em reverter situações, em transformar dor em alegria, em fazer do choro um anúncio antecipado de vitória. Aquilo que hoje te faz cair de joelhos em tristeza, amanhã será o motivo que te fará dobrar os joelhos em gratidão. O profeta Isaías declarou algo poderoso em Isaías 61:3, que o Senhor daria coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Essa é a essência do nosso Deus. Ele troca, ele transforma, ele muda a realidade. O que parecia fim se torna começo. O que era dor se torna força. O que era humilhação se torna honra. E a cada transformação nasce um testemunho. Esse testemunho não apenas edifica a nossa fé, mas também se torna alimento para a fé de outros. As lágrimas que você derrama hoje podem ser a resposta para alguém amanhã. Muitas pessoas se sentem sozinhas em suas batalhas, achando que ninguém entende o que elas vivem. Mas quando você se levanta e compartilha sua história, mostrando que chorou, sofreu, mas venceu porque Deus interveio, você se torna sinal vivo de que a fidelidade de Deus é real. O testemunho é a prova concreta de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:4 que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos recebemos. Isso significa que nossas lágrimas transformadas em testemunho não servem apenas para a nossa vitória pessoal, mas para a vitória de muitos. Aquilo que você viveu pode salvar outros da incredulidade, pode levantar corações abatidos e pode fortalecer aqueles que estão quase desistindo. A sua dor, transformada em testemunho, se torna uma arma poderosa contra a desesperança. E não podemos esquecer que há uma promessa maior, o dia em que todas as lágrimas serão definitivamente enxugadas. Apocalipse 21:4 nos dá esse vislumbre glorioso, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a vitória final, o testemunho eterno, a recompensa de todos que permaneceram firmes. O que vivemos aqui é apenas uma amostra do que Deus fará por completo naquele dia. Hoje ele transforma lágrimas em testemunhos. Naquele dia, ele acabará com todas elas para sempre. Até lá, precisamos continuar caminhando com fé, sabendo que nenhuma lágrima é perdida. Quando choramos diante de Deus, estamos regando o terreno da promessa. Pode ser que ainda não vejamos a resposta, mas ela virá. Assim como a terra não rejeita a semente, o céu não rejeita uma oração feita em lágrimas. O tempo pode até passar, mas a palavra do Senhor nunca falha. O que ele prometeu, ele cumprirá.
Talvez você olhe para a sua história e veja apenas marcas de dor. Mas saiba que essas marcas se tornarão testemunhos de graça. O próprio Jesus, após ressuscitar, ainda carregava as marcas dos cravos em suas mãos. E foi mostrando essas marcas que ele trouxe fé aos discípulos. Isso nos ensina que até mesmo as cicatrizes que a vida deixa em nós podem ser usadas como testemunho. Elas não significam derrota, mas lembrança de que passamos pelo vale e saímos dele de pé porque Deus nos sustentou. O convite de hoje é para que você não veja suas lágrimas apenas como sinais de sofrimento, mas como sementes de testemunho. Cada gota caída é uma declaração silenciosa de fé. É um pedido que sobe ao trono do Pai. É um registro de que você confiou nele mesmo quando não entendeu. E o Deus que é fiel para recolher suas lágrimas é o mesmo que é fiel para transformá-las em vitória. Um dia você ainda vai sorrir pelo que hoje te faz chorar. Um dia você vai agradecer por aquilo que hoje você pede para ser tirado. Um dia você vai contar como testemunho aquilo que hoje parece ser só dor. E quando esse dia chegar, todos ao redor verão que não foi a sua força, mas a mão poderosa de Deus que escreveu a sua história. E assim como José disse a seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Você também poderá declarar que tudo o que parecia perda foi, na verdade, parte do plano divino de vitória. Segure firme, não desista no vale. Continue crendo, continue chorando na presença de Deus, se for necessário, mas não pare. Porque as lágrimas de hoje serão o testemunho de amanhã. E quando a vitória chegar, você não apenas sorrirá, mas terá a certeza de que cada momento de dor valeu a pena. Porque nele você conheceu mais do amor e da fidelidade de Deus. E assim se cumpre a verdade que nos sustenta. Deus transforma lágrimas em testemunhos. Sempre transformou, continua transformando e ainda transformará. Essa é a essência do nosso Pai. E essa é a promessa que mantém nossos corações firmes até o fim.